Olá, pessoal do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Márcio Jean aqui na área e convido vocês a estarem conosco fazendo as atividades de hoje. O seu professor com certeza já passou o PDF da atividade de hoje que a gente vai explicar, que vamos trabalhar com divisores de um número natural, não naquela forma tradicional, convencional, mas a gente vai mostrar através da decomposição em fatores primos. Mas antes disso, não esqueça do nosso desafio dessa semana. Muitos alunos ontem já tentaram resolver, enviaram as respostas para a gente, mas você que ainda não conseguiu, segue só o desafio dessa semana que a gente está trazendo para cada um de vocês que já está aqui no quadro. Como vocês viram, vocês devem pegar os números que vai do 1 ao 8 e dispor aqui nesse quadro de forma que um número não pode ficar próximo do seu sucessor. Por exemplo, se eu colocar o número 5 aqui, o 5 é próximo de quem? É próximo tanto do 6 quanto do 4. Então, nem o 6 e nem o 4 pode ficar próximo do 5, nem nesse quadrado, também não pode ficar aqui nessa diagonal, não pode ficar aqui no quadrado de baixo e também não pode ficar naquele do lado de lá, olha só, também não pode ficar naquele lado. Você deve pegar os números do 1 ao 8 e dispor nesses quadrados de forma que números sucessivos não pode ficar um próximo do outro, tá certo? Hoje é o último dia para você enviar a resposta. Muitos alunos já enviaram de diversas escolas da cidade, está faltando você. Não esqueça que os acertadores desse tipo de desafio, quando for na semana seguinte, a gente está aqui divulgando o resultado. Hoje a gente vai trabalhar, como eu já falei, com os divisores de um número natural. Vou passar um vídeo para vocês e na sequência a gente volta com o exercício. Segue o vídeo. Bem, pessoal, hoje a gente vai aprender a calcular quantos e quais são os divisores de um número natural, tá certo? Vamos aqui começar pelo número 36. Fatorando vai ser o seguinte: 36 dividido por 2, 18, né? 18 dividido por 2, que ainda dá para dividir, dá 9. Agora já não dá mais por 2, vai dar por 3, que vai dar 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Ok? A gente viu que o 36, então, organizando aqui a decomposição, né, na forma fatorada, vai ser o 2 duas vezes, 2 ao quadrado, multiplicado por 3, e o 3 também se repete duas vezes, então vai ficar 3 ao quadrado. Aqui nesse momento, a gente vai fazer da seguinte forma: a cada um desses expoentes aqui, a gente deve acrescentar uma unidade para a gente saber quantos são os divisores de 36. 2 mais 1 dá 3 e também 2 mais 1, 3, né? Multiplicando um pelo outro, 3 vezes 3 dará 9. Portanto, 36 possui 9 divisores, tá certo? Essa é a forma de calcular quantos são os divisores de um número natural. A pergunta agora é: quais são esses divisores de 36? Então, assim, ó, a gente passa um traço aqui, presta atenção, e outro aqui. E aqui eu vou colocar, ó, divisores, tá certo? Aqui só para deixar mais organizado. Nessa região aqui vai aparecer, a gente vai fazer umas contas, vai aparecer um a um desses 9 divisores. Vou explicar para vocês bem devagar, presta atenção. Primeiro, você começa com o número 1, né? Porque o número 1, ele é chamado de divisor universal. 36 dividido por 1 é o próprio 36. O número 1 divide qualquer número natural. Então, o número 1 é um dos 9 divisores. Vamos lá, faltam 8. Aí você vai fazer o seguinte: notem que eu coloquei ele um ponto acima da linha desse número 2, né? No andar acima. Então, esses números que estão aqui, que vão aparecendo, eles sempre vão multiplicar quem estiverem logo abaixo. Então, olha só, esse 1 vai multiplicar o 2. 1 vezes 2, 2. Pronto. Agora, esses dois números vão multiplicar quem? O fator, né, que está logo abaixo deles. 1 e 2 tem esse 2 como fator logo abaixo dele. Então, esse número 1 e o 2 vai multiplicar. 1 vezes 2, 2. Não precisa escrever porque o 2 já está aqui. 1 vezes 2, 2. Não precisa.
Agora 2 vezes 2, ó, 4. O 4 ainda não estava, então você escreve. Agora esses três números vão multiplicar o número imediatamente abaixo dele, que é o número 3. Então, ó, 1 vezes 3, 1 vezes 3, 3. 2 multiplica o 3, 6. Então, vou colocar uma vírgula aqui e coloco o 6 logo do lado. E falta o 4, né? 4 multiplica o 3, então falta o 12. Beleza? Agora é o seguinte, todos esses números que estão aqui vão multiplicar quem? O fator que está logo abaixo. Vou multiplicar o 3 aqui, ó. Então esses 6 números vão multiplicar esse 3. 1 vezes 3 é o 3, que já está aqui. 2 vezes 3, 6, também já está aqui. 4 vezes 3, 12, também já está aqui. 3 vezes 3, 9, ainda não está, então eu escrevo, vírgula. 6 vezes 3, 18, não está, então eu escrevo. 12 vezes 3, 12 mais 12 mais 12 é o próprio 36, né? Vamos contar para ver se deu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 divisores. Esses são os 9 divisores do número 36. Ok? Então a regra é assim. Você sempre começa com o número 1. Esse número 1 vai multiplicar o fator que está logo abaixo dele, gerando um outro número. Esses dois números, eles vão multiplicar o fator que se encontra logo abaixo deles, gerando outros números. Esses números todos agora, eles vão multiplicar novamente o próximo fator que se encontra abaixo e vão gerar outros números. E assim, sucessivamente, até chegarmos ao último divisor. Tá certo? Vamos descer um pouquinho aqui. Vamos para mais um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, o 200. Fazendo aqui a fatoração, né? 200 dá por 2, que vai dar 100, que dá por 2 mais uma vez, que vai dar 50, dá mais uma vez por 2, que vai dar 25, depois é o 3, não vai dar por 3, só dá pelo próprio 5, né? 25 dividido por 5 vai dar 5, não é verdade? Vou colocar aqui, depois dá por 5 mais uma vez, que vai dar 1. Pronto, né? Vamos lembrar aqui, ó, o 200, ele na forma fatorada em decomposição é o 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 2 elevado a 3, vezes o 5, vezes 5 dá 5 ao quadrado, né? O 5 duas vezes. Pronto, está aqui organizado de forma fatorada. Aí o que eu devo fazer para saber quantos são os divisores de 200? Eu devo adicionar uma unidade a cada um desses expoentes. E a gente vai obter, então, 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. Multiplicando um pelo outro, vai dar um total de 12. Tá certo? Então, o número 200 possui 12 divisores. Descobrimos isso. 12 divisores. Então, vamos colocar o nosso quadrinho aqui para encontrar agora quais são esses 12 divisores. Tá certo? Fazendo aqui da mesma maneira como a gente fez no exemplo anterior, tá certo? E aqui, então, é a região onde vai aparecer os 12 divisores, ok? Vamos começar, então. Começa pelo divisor universal, né, que é o próprio 1. E aí começa multiplicando. Este 1, ele vai multiplicar quem está logo abaixo dele, né? Ou seja, é 2. 1 vezes 2, 2. Agora esses dois números vão multiplicar o fator que está imediatamente abaixo deles. Então eu vou passar um traço aqui, ó. Esse 1 e esse 2 vai multiplicar quem? O número 2. Ok? Então vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. Já está aqui. 2 vezes 2, 4. Agora esses 3, né, vão multiplicar o fator que está logo abaixo. 1 vezes esse 2 aqui, ó. 1 vezes 2, 2, já está. 2 vezes 2, 4, também já está. 4 vezes 2, 8. Não tinha aparecido ainda, né? Coloco aqui. Agora, esses 4 números aqui irão multiplicar quem? O número 5.
tá certo? Que é o fator que está logo abaixo, tá certo? Então, 1 vezes 5 é o 5, que ainda não tinha aparecido, né? Então, eu vou colocar. Depois, 2 vezes o 5, 10. O 10 está aqui? Não, né? Então, escreve. Coloca uma vírgula para colocar o próximo número. O próximo divisor é o 10. 4 vezes o 5 vai dar quanto? 20. Coloca aqui o 20. Depois, 8 vezes 5 vai dar quanto? 40. Então, coloca o 40 aqui. Pronto, fechou. Agora, todos esses números vão multiplicar o último fator que aparece, que é quem? O 5. Ó. Apareceu aqui o 5. Vamos lá? 1 vezes 5, 5 já está aqui. 2 vezes 5, 10 já está aqui. 4 vezes 5, 20 já está aqui. 8 vezes 5, 40 já está aqui. Agora, 5 vezes 5, 25. Coloca aqui porque ainda não tinha, né? 10 vezes 5, 50. Também ainda não tinha. 20 vezes 5, 100, ainda não estava. E por último, 40 vezes o 5, se você multiplicar, vai dar 200. A gente sabe que são 12 divisores, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores, tá certo? É assim que se faz para calcular os divisores utilizando a decomposição em fatores primos, tá certo? Vamos então para os nossos exercícios. Muito bem, pessoal, deu para perceber no vídeo que é muito fácil essa forma diferente de calcular o total de divisores e quem são os divisores de um número natural a partir da decomposição em fatores primos. Mas nesse momento eu vou, na nossa primeira questão, já peço que você organize aí o seu material no seu caderno, que você possa, na primeira questão, a gente vai resolver a questão utilizando aí do método convencional, da forma que a gente fazia antes. Podemos fazer assim então? Vamos lá, na nossa primeira questão diz assim: utilizando o método tradicional, no caso aqui é convencional, identifique os divisores de... Aqui no caso ele quer que você diga quem são os divisores tanto do 30 como também os divisores do 60. Vamos lá? O 30 é divisível obviamente pelo 1, porque o 1 é o divisor universal, não é verdade? É divisível por 2? Sim, porque 30 é par. É divisível por 3? Sim, porque faz parte da tabuada do 3. 30 vezes 10, aliás, 3 vezes 10 dá 30. É divisível por 4? Não, né? Não está na tabuada do 4. É divisível por 5? Sim, porque termina em 0. O 30 termina em 0. É divisível por 6? Sim, pois é divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3. E quando isso acontece, automaticamente também é divisível pelo 6. Aí na sequência você vai observar aqui, ó, que o 5 vezes o 6 dá 30. E aí para você saber quem são os próximos divisores do 30, é só você seguir aqui o raciocínio, ó. 5 vezes 6 dá 30. 3 vezes quanto que dá 30? 3 vezes o 10. O próximo, 2 vezes quanto que dá 30? O 15. E por fim, 1 vezes quanto que dá 30? Obviamente é o próprio 30, que a gente já sabe muito bem que é o último divisor de qualquer número natural, tá certo? Então, esses são os divisores do número 30. Vamos agora fazer o mesmo, utilizar a mesma metodologia e encontrar os divisores do 60, tá certo? O 60 é divisível por 1? Sim, porque 1 é divisor universal. O 60 é divisível por 2? Sim, porque é par. O 60 é divisível por 3? Você escolhe se quer utilizar a tabuada ou se quer utilizar a estratégia da divisibilidade por 3. 6 mais 0 é 6. 6 é divisível por 3? Sim, pois então 60 também é. 60 é divisível por 4? Aí no caso você vai ter que pegar os dois últimos, que é o próprio 60, e dividir por 4. Sim, ele é divisível por 4 se você fizer essa divisão. O 60 é divisível por 5? Sim, por quê? Porque termina em 0. O 60 é divisível por 6? Sim, porque se é divisível por 2 e por 3, automaticamente será divisível pelo 6. E porque também o 6 vezes quanto que dá 60? O 6 vezes o próprio 10. E aí quando eu coloco aqui o 6 e o 10, 6 vezes 10 dá 60, então eu já posso... especular, saber quem são os próximos dessa divisão, tá certo? Ó,
Aqui é como se fosse o centro dos divisores. 6 vezes 10, 60. Então, o próximo é 5 vezes quanto que dá 60? 5 vezes 12. O próximo é o 4. 4 vezes quanto que dá 60? 4 vezes o 15. Quase concluindo. 3 vezes quanto que dá 60? 3 vezes o 20. 2 vezes quanto que dá 60? 2 vezes o 30. E por fim, 1 vezes o próprio 60. Então, esses são os divisores do número 60, Essa foi a metodologia convencional que a gente utilizou. Agora acompanhe aqui com a gente o raciocínio na nossa segunda questão. De acordo com o total de divisores, né, deixa eu ver bem aqui quantos foram. O 30 tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 30 tem 8 e o 60 tem 12. Aqui na terceira questão ele diz, de acordo com o total de divisores do 30 e do 60, verifique esse total a partir da decomposição desses números em fatores primos. Vamos ver se pela fatorização em fatores primos dá para a gente saber o total de divisores. O 30 tem 8 e o 60 tem 12. Aqui a gente não quer saber quais são os divisores, a gente quer saber apenas quantos são os divisores. Vamos então fatorar o número 30, né? Dá pelo número 2, porque é par, que dá 15, só dá pelo 3, que dá 5, que só dá pelo 5, que termina aqui o nosso cálculo, tá certo? Então, deu 2 vezes 3 vezes o 5. E aqui eu fiz questão de, em cada um deles, colocar o expoente 1, já que cada um deles repete apenas uma vez. Mas o que foi que a gente aprendeu no vídeo? Para calcular o total de divisores, onde tiver o expoente, a gente deve acrescentar 1. Tá certo? Então, onde é 1, eu devo colocar 2. Onde é 1 aqui no 3, eu devo colocar 2. E onde é 1 no 5, eu também devo colocar 2. Eu não vou multiplicar as bases, o 2, o 3 e o 5. Eu vou multiplicar os expoentes. Só que eu devo acrescentar 1 em cada um deles. Então, se cada um aqui dá 1, no total cada um vai dar 2. Porque eu devo acrescentar 1 em cada um. E aí, se você multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. E 4 vezes 2 vai dar quanto? 8, confirmando o total de divisores do exercício passado que a gente acabou de fazer. Então, o 30, pela decomposição em fatores primos, está comprovado que, de fato, ele possui um total de 8 divisores. Lá nos divisores do 60, a gente encontrou 12 divisores. Vamos ver aqui se pela decomposição também dá um total de 12. Vamos lá, o 60 dá para dividir pelo 2, que dá 30, pelo 2, que dá 15, pelo 3, que dá 5, pelo 5, que dá 1, tá certo? Colocando aqui o traço, como é que vai ficar a decomposição do 60? 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Ó, o 2 repetiu 2 vezes, o 3 repetiu apenas uma vez e o 5 apenas uma vez. Qual é a estratégia que eu devo fazer? Adicionar 1 a cada um desses expoentes. Onde é 2 vai ficar 3, onde é 1 vai ficar 1, e onde, aliás, vai ficar 2 e onde é 1 vai ficar 2. Então, onde é o 2 se transforma em 3, 1 se transforma em 2, 1 se transforma em 2. Multiplica todos eles. Tem que dar quanto? 12, porque lá no exercício anterior deu 12. Então, esse aqui também tem que dar 12. Olha só, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, obviamente, 12 divisores. Então, o que eu tentei mostrar aqui para vocês? Tentei mostrar para vocês que lá no modelo convencional, a gente encontrou 8 divisores. No modelo convencional, no 60, a gente também encontrou 12 divisores. E aqui, pela decomposição em fatores primos, a gente encontrou o mesmo resultado. A gente vê esse conteúdo explícito dessa maneira nos livros do sexto ano? Não, a gente não vê. Mas a gente quer mostrar aqui para vocês que existem esses dois métodos de encontrar os divisores de um número natural. Tudo bem? Vamos então para a nossa terceira questão de hoje. Quantos e quais são os divisores do número 72? E pela forma como está aqui, ele quer que a gente faça pela decomposição em fatores primos. Então vamos lá. 72 por 2, porque é par, vai dar 36. Por 2 vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar quanto? 1. Terminou a decomposição em fatores primos, eu coloco um traço aqui, tá certo? Vou colocar aqueles aqui embaixo? Não. Agora eu já vou
a não ser que eu queira calcular o total, né? Ele pediu para calcular o total, não é verdade? Quantos? Se é quantos, então a gente vai calcular. Ficou 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Eu devo adicionar 1 no 3 e 1 no 2. Então, ficando 4 e 3. E quanto que é 4 vezes 3? 12. É um total de 12 divisores. Então, eu já respondi a primeira pergunta. Quantos são os divisores do 72? 12. Agora, a próxima pergunta. Quais são eles? Aí a gente vai utilizar a estratégia que a gente utilizou, mostrou para vocês no vídeo. Coloca um traço aqui, coloca outro traço aqui. E qual é o primeiro número que eu devo colocar bem aqui em cima? O número 1, já que ele é divisor universal de qualquer número, tá certo? E aí eu devo multiplicar, né? 2 vezes 1, 2. Agora eu vou pegar o 1 e o 2 e multiplicar pelo 2 que está aqui embaixo. 2 vezes 1 é o 2 que já está aqui. 2 vezes 4, aliás, desculpa, 2 vezes 2, 4. Agora eu vou pegar os 3 e multiplicar por esse 2 que está aqui embaixo, que nem no vídeo. 2 vezes 1 dá 2, já tem aí na lista. 2 vezes 2 dá 4, já tem na lista. E 2 vezes 4 vai dar quanto? 8. Prosseguindo, 3 vezes 1 dá 3, já tem na lista? Não, então coloca. 3 vezes 2 dá 6, já tem na lista? Não, então coloca. 3 vezes o 4, 12. 3 vezes o 8, 24, tá certo? Agora a gente vai para o último 3 aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, já tem. 3 vezes 2 dá 6, já tem. 3 vezes 4 dá 12, já tem. 3 vezes 8, 24, já tem. 3 vezes 3, 9, ainda não tem, então coloco aqui. 3 vezes 6, 18, ainda não tem, então coloco aqui. 3 vezes 12, 36, ainda não tenho. E 3 vezes 24, 24 com 24 com 24. Dá 48 com mais 24, 72. Que no caso é o último número aqui que deve aparecer. Pronto, pessoal, aqui estão todos os divisores do 72. Aqui embaixo está dizendo que é 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, estão aí todos os 12 divisores do número 72. Anote o resultado, por favor. Vamos agora para a nossa última questão de hoje. Quantos e quais, olha só o número que eu trouxe aqui, quantos e quais são os divisores do número 1000? Já que é um número enorme, bem maior do que o 72, será que a gente vai ter que fazer um cálculo enorme também? A gente vai aqui calcular essa última questão, os divisores do número 1000. Você vai ver que não, né? Porque toda vez que dividir por 2, já quebra logo pela metade. Então, 1000 dividido por 2, ó, já cai para quanto? Para 500. 500 dividido para 2, já cai para 250. 250 dividido para 2, já cai para 125. Que já não dá para dividir por 2 porque é ímpar. Dá por 3, vou mostrar para vocês por que não dá por 3. 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8, e 8 não é divisível por 3, logo o 125 também não é. Mas o 125 é divisível por 5, por quê? Porque termina em 5, e a gente aprendeu que qualquer número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. 125 por 5 vai dar 25, 25 por 5 mais uma vez vai dar 5, e por fim 5 por 5 dá o próprio número 1. Colocando aqui o traço, eu vou colocar aqui esse número 1000 decomposto em fatores primos. Você vai ver que apareceu o expoente 3 aqui e o expoente 3 no 5. Para me calcular o total de divisores, eu devo acrescentar o número 1. 3 mais 1 dá 4 e 3 mais 1 dá 4. E aí eu vou e multiplico um pelo outro. 4 vezes 4 dá um total de 16. Ou seja, eu já sei o total dos divisores do número 1000. Existe um total de 16 divisores. E agora eu vou responder a última pergunta. Quais são esses 16 divisores? A nossa estratégia é a seguinte, coloca um traço aqui, coloca outro traço aqui, e o primeiro divisor já vai lá para cima, o número 1. E aí você começa a multiplicar. 2 vezes 1, 2.
E aí você não precisa colocar de novo o número repetido. Aí vem aqui por debaixo. 2 vezes 1 é 2, já tem. 2 vezes 2 é 4. Depois, 2 vezes 1 é 2, já tem. 2 vezes 2 é 4, já tem. 2 vezes 4 é 8. Passa para o 5 agora. 5 vezes 1 é 5, ainda não tem. Coloca. 5 vezes 2 é 10, ainda não tem. Coloca. 5 vezes 4 é 20, ainda não tem. 5 vezes 8 é 40, ainda não tem. Já chegando aqui, ó, o 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 8 é 40, já tem todos. Só não tem aqui. 5 vezes 5, 25, 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 40, 200. Vamos para o último simples. Já deu para perceber que quando chega bem aqui para cima, repete tudinho. Então basta pegar esses 5 e multiplicar esses aqui, ó. 5 vezes 25 é 125, 5 vezes 50 é 250, 5 vezes 100 é 500 e 5 vezes 200 é 1000. Chegamos ao final. Vamos ver se tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem. De fato, o número 1000 possui 16 divisores. Anote aí o resultado, por favor. Ok, pessoal, encerrando a nossa aula aqui, quero desde já agradecer a cada um de vocês e vou mostrar mais uma vez o desafio de hoje. Tira a foto aí ou então copia rapidamente e vocês têm até hoje à noite, terça-feira à noite, para estar enviando o resultado para a gente. O meu telefone é 9525-9502. Entre em contato com a gente, envie sua resposta, diga seu nome e sua escola e participe desse desafio. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.